Olá, meninos! Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom, eu queria dar início à nossa aula, primeiramente, parabenizando a todos vocês que chegaram até aqui. Vocês são mais do que vencedores, amém? Vocês estão agora concluindo o módulo. E essa aula, vou dizer para vocês, foi difícil, mas eu sei que vai transformar a vida de vocês, assim como acredito que todo instituto de vencedores, certo? A gente sabe que do primeiro módulo foi que a gente aprendeu. A gente aprendeu de como a gente tinha que se comportar, na verdade, diante do mundo, diante do que agora nós somos em Cristo, do que antes éramos. Foi que a gente aprendeu no segundo módulo, quando eu já entrei como professora de vocês sobre o caráter, como vocês têm que se comportar diante das situações, de tudo. E hoje a gente sabe que desde o início do terceiro módulo, Deus tem capacitado vocês para serem grandes líderes de célula, não somente de célula, mas de subequipe, de equipe. Em nome de Jesus, receba essa palavra sobre a sua vida, amém? E hoje nós vamos para qual aula? 12ª aula, hein? 12ª aula. Você que tem o seu livrinho, você me acompanhe, certo? Me acompanhe, que nós vamos ter uma aula que, vou dizer pra vocês, essa aula, né, à toa que ela é a última aula do IV. Ela é tremenda, tremenda. Ela faz com que a gente venha enxergar, venha se alertar pra gente pregar as boas novas. Glória a Deus. Vamos dar início, certo? Olha, entre as últimas palavras da Bíblia, nós temos a afirmação dos próprios lábios de Cristo sobre a sua breve volta. Então, nós vamos falar de quê? A volta de Jesus, amém? Imagina, prepara o seu coração. Como é que está o seu coração hoje se ele voltar? Hein? Você está preparado? Você já pregou como você deveria pregar? A gente sabe que em Apocalipse, como a gente vai ler, tem muita coisa pra gente aprender sobre a volta de Jesus. E é assim que a gente vai começar a colocar em prática, mas o principal que ele vai deixar é a gente continuar perseverando e principalmente anunciar as boas novas, que é a palavra de Deus. Amém? Bom, lá em Apocalipse, como eu falei para vocês, 22-20 fala: certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Nós sabemos que para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós estivéssemos com o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, ele teve que pagar um alto preço, mas ele falou que ele iria voltar, certo? E ele há de voltar. Nós não sabemos o momento, nós não sabemos como, porque é isso que nós nos perguntamos sempre. Mas como ele vai voltar, né? A gente pode encontrar muitas respostas no livro de Apocalipse. Mas quando? Como? A gente não sabe quando, mas a gente sabe como, e a gente sabe dos sinais também que diz: Senhor, ele vai estar nos dando, para que nós possamos nos preparar para a volta dele, para que nós, como filhos, para que nós, como pessoas que sabemos da palavra de Deus, devemos nos comportar diante de tudo que está acontecendo. Amém? E eu acho até interessante, gente, também relacionado a esse tema sobre a volta de Jesus, porque eu acredito que nunca como antes, eu acredito que todos vocês concordam comigo, sinais estão a cada dia mais presentes, né? Hoje a gente se vê numa situação que nós não podemos ir à igreja por questão, claro, da nossa saúde no geral, da saúde dos nossos parentes, de todas as pessoas. E a gente se vê dessa forma, como não poder fazer mais o que nós fazíamos antes, daquela forma. Mais uma coisa que a gente tem que colocar no nosso coração, que isso é apenas o início, um pouquinho. Acredito que o que hoje ainda está acontecendo é uma forma de alerta para todos nós. Aquele que está fraco, aquele que está afastado, que você seja usado tremendamente para trazer essa pessoa para o reino de Deus, para a presença de Deus. Porque você é um instrumento de Deus na vida das pessoas, amém? Então, esse tempo que nós estamos vivendo,
Deus, eu tenho orado e tenho pedido muito a Deus sabedoria, sabe, pra gente enxergar as coisas de outra forma. E Deus, ele tem me alertado sobre isso. E ele tem falado, ainda é um início, eu ainda estou alertando os meus filhos para que a gente possa buscar mais, para que a gente possa orar mais, para que a gente possa fazer as coisas diferentes. Nós sabemos que hoje nós não temos como a igreja, mas a igreja é quem? A igreja somos nós. Você é a igreja, amém? E uma pergunta, como será a vinda de Jesus? Quando será? Ninguém sabe quando Cristo voltará, o próprio Cristo não sabia. Sabemos somente que ele voltará inesperadamente, sem aviso. Mas é como eu falei anteriormente, a gente não sabe quando ele irá voltar. Bom, então você já deve ter se perguntado, né? Como ele vai voltar, como será a vinda dele, ou até mesmo quando, na verdade. Mas o que é que de principal que você tem que entender? Que Jesus ele já sabia que ele iria voltar. E lá em Marcos 13:32 fala, mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, nós não sabemos, na verdade, nós não sabemos como será, quando será. Mas de uma coisa a gente tem certeza, ele virá, amém? E ele já sabia disso também. Olha, então, precisamos permanecer preparados para a volta do Senhor. Lá em Mateus 22, do 42 a 44, fala, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai, se o pai de família soubesse a que hora vinha o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, nós, como filhos de Deus, também como pessoas que vivem o cristianismo em si, a gente sabe que todo instante a gente deve estar fazendo o quê? Vigiando, a gente tem que estar se analisando, vendo as nossas atitudes, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, porque a todo tempo nós devemos vigiar. Aqui mesmo fala, se o dono da casa soubesse que ia chegar alguém para invadir a sua casa, você acha que ele não já estaria pronto? Então, claro que não dá para confundir isso, né? Mas o principal é o quê? É nós estarmos alertas, certo? Sempre alertas, porque nós sabemos que Jesus, ele virá em um momento e você estará pronto. Você será arrebatado juntamente com todas as pessoas que estão vivendo em santidade, perseverando e principalmente que estão honrando o nome de Deus. Nós não sabemos quando o ladrão ele pode chegar. Nós temos que manter nossas casas sempre fechadas. Não sabemos quando o Senhor voltará. Temos que viver fielmente. Quando fala de casas fechadas, também fala do seu coração. Por quê? O que é que o seu coração é para você? Ele não é a fonte da sua vida, não é verdade? A gente tem que ter cuidado com isso. Onde é que está o seu coração hoje? Estão nas coisas de Deus? Você tem renovado as suas forças diariamente? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem buscado a Deus? Ou nesse tempo de quarentena você está aproveitando para fazer o que você antes fazia quando você não era convertido? Portanto, nós devemos vigiar. Amém? Olha, a expressão vem como ladrão de noite e as demais citações que contêm essa expressão não significam que Jesus virá escondido. Muito pelo contrário, a gente sabe que haverá sinais, não é verdade? A gente sabe que vão acontecer muitas coisas até ele vir, mas devemos estar o quê? Vigilantes. Olha, gente, porque virá muitas coisas para testar o seu coração. Você acha que qualquer pessoa vai entrar no reino de Deus? Não. Muitas pessoas, nosso coração, todos os dias nós somos provados, amém? Mas devemos a cada dia ser fiel a Deus. Outra pergunta, como Cristo virá? Lá em 1 Tessalonicenses, do 4, do 16 ao 17, fala: porquanto o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Que alegria, hein?
entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Quando Jesus ele retornar, todos saberão. Será ouvida a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e ele descerá do céu. Os que morrerem em Cristo serão ressuscitados, os que vivem segundo a sua palavra serão arrebatados. Glória a Deus por isso. Bom, então vamos lá para os pontos, certo? A volta de Cristo ela é anunciada pelos profetas, como fala lá em Judas 1,14. Quando a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor com milhares dos seus santos. Então os profetas anunciaram a volta de Cristo pelo próprio Cristo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Também pelos apóstolos, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie-lhe o Cristo, que já vos foi designado, e principalmente pelos anjos, e quando eles, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E a volta de Cristo, como será? Entre as nuvens. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, se você continuar firme, se você continuar perseverante no que Deus tem para a sua vida, você verá a volta de Cristo, você ficará feliz ao vê-lo. Você não temerá, porque você vai estar Você vai estar bem, você vai estar vigiando. E também na glória de Deus, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Nós sabemos que nós não somos salvos pelas nossas obras, amém? Mas nós sabemos que a nossa fé faz com que nós venhamos ter também boas obras, porque assim nós temos fé e nós acreditamos nos planos de Deus para as nossas vidas. Em fogo, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedeceram o evangelho do nosso Senhor. Lá em 2 Tessalonicenses 1:1 fala sobre isso. E sobre a glória de Deus é Mateus 16:27, certo? E também com poder, como ele virá, com muito poder, com muita glória, com fogo e entre as nuvens. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, acompanhada por anjos, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Com seus santos, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Lá em 1 Tessalonicenses 5:2 fala que ele virá com seus santos, e ele virá como foi falado, dia do Senhor ele vem como ladrão de noite. Claro que nós não devemos comparar dessa forma, mas como eu falei antes para vocês, é uma forma de nós ficarmos sempre atentos e sempre vigilantes, amém? Inesperada, como será a volta dele? Quando você menos esperar, mentinha, viu? Quando você menos esperar, ele virá com fogo, ele virá com glória, ele virá com seus anjos, ele virá com todo o poder e com toda a sua glória, como um relâmpago. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, com ressurreição de mortos. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão.
lá em 1 Tessalonicenses. Então, vocês estão vendo que eu estou falando muito de 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, ele relata muito sobre a vinda de Cristo, de como ele virá, da forma também que irá acontecer. Então, é um livro pequeno, e eu também falo até para vocês lerem que ele acrescenta muito, muito espiritualmente sobre as nossas vidas, amém? E com principalmente, gente, está muito forte. Nós vemos que quando Jesus ele voltar, ele vai ressuscitar os mortos. Mas quem serão esses mortos? São aquelas pessoas que quando morreram, aceitaram e souberam também que ele é poderoso, que ele é grande, ele pode todas as coisas e principalmente reconheceu ele como Senhor e Salvador de suas vidas, estavam em santidade. E com o arrebatamento, depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Diga glória a Deus, aleluia. Lá em 1 Tessalonicenses 4,17, quando Cristo voltar, ele devolverá o reino. Nós sabemos que hoje é muito difícil para que nós venhamos manter todos os dias a santidade, né? Nós somos falhos, isso é verdade, nós erramos, isso é verdade. Mas nós também sabemos que tudo pode ser renovado com a presença de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. Se você erra, não pense em desistir. Muito pelo contrário, continue firme, renove as suas forças, renove a aliança que você tem com Deus todos os dias. A volta de Cristo também ela é denominada de tempos de refrigério. Temos o primeiro ponto, certo? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então é o tempo de refrigério, é o tempo de renovar a nossa aliança com Deus e principalmente nós encontrarmos nele o nosso refúgio. Tempos de restauração, gente, é como eu falei lá no início da aula para vocês, eu tenho visto que muitas coisas hoje têm acontecido, não é verdade? Muitas coisas têm acontecido e eu vejo tudo que a gente tem passado como ainda um momento que Deus ele tem dado para nós nos restaurarmos, para que a gente possa também se reconciliar com Deus novamente, renovar a nossa intimidade com Ele, tudo que Ele tem para nós, amém? A qual é necessário que o tempo de restauração, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro para a liberdade da glória dos filhos. E os últimos tempos. Quando a gente sabe que vai ser os últimos tempos? Sim, quando Ele retornar, quando nós tivermos esses sinais. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 1:5, amém? E revelação de Jesus. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro 1:13, que Jesus ele vai se revelar a nós. Como eu falei, como ele virá, na verdade. E claro que a gente precisa ter sabedoria para que a gente possa entender e ver cada sinal que Deus ele tem nos dado, amém? E também, como eu falei, no dia vindouro de Deus, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos quais os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Dia do nosso Senhor Jesus, alegria, dia dele vir, dia dele estar conosco. Lá em 1 Coríntios 1:8 fala, vós confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Cristo ele está reinando, amém? Ele reinará até que o último inimigo ele seja destruído. Então ele devolverá o reino ao seu Pai. O último inimigo é quem? É a morte. Cristo destrói a morte pela ressurreição. Portanto, quando Cristo voltar e levantar todos os homens, ele estará destruindo o último inimigo e entregará então o reino ao Pai para que ele reine eternamente. Olha que coisa forte, olha o poder que Deus tem, gente.
Deus é muito poderoso e claro que Jesus, ele é tremendamente usado para que a glória de Deus ele possa ser manifestada sobre as nossas vidas. E nós sabemos que quando Jesus ele venceu a morte, foi uma forma de dizer que ele tinha poder sobre isso. Porque de onde que a gente pode fazer uma coisa dessa? Na verdade, a não ser claramente que Deus ele venha permitir. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim. Então ele entregará o reino de Deus ao seu Pai, quando houver destruído todo o principado com toda a potestade. Porque convém que ele reine até que haja por todos os inimigos debaixo dos seus pés. Amém? E só pra gente estar finalizando, tá? Então é fundamental que você leia a palavra, que você se fortaleça, para que você viva intensamente o que tem na palavra de Deus. Porque nós sabemos que Jesus ele há de vir, ele há de voltar. Mas se nós obedecermos a Cristo, o que tem na sua palavra, ele virá e você ficará alegre, como eu falei. Com a vida de Cristo, ele vai realizar grandes coisas, mas nós sabemos de algo. Na verdade, nós sabemos que vão acontecer muitas coisas para que seja concluído isso, não é? E como é que Deus ele vai provar seu coração? É você continuar perseverante, é você continuar também confiando no que Deus tem para sua vida. Gente, não vai ser fácil. Em nenhum momento Jesus ele falou que iria ser fácil. Se você for ler Apocalipse, você vê quantas coisas a gente vai ter que passar para quando ele voltar nós ir. Então, só para a gente estar finalizando, certo? Eu queria falar para vocês continuarem todos fiéis. Vocês são grandes líderes, Deus tem preparado grandes coisas para suas vidas, amém? Continue firme, continue perseverando e confie que Deus ele tem grandes coisas para você. Eu acredito no seu potencial, vocês são extremamente capacitados para fazerem grandes coisas. Gente, ó, é o tempo de vocês que estão se formando hoje, se levantarem como líderes, abrirem a sua boca, levarem a palavra, anunciarem que Jesus ele há de vir, que Jesus ele há de retornar. Aquele que você sabe que não quer essa palavra, leve a palavra, que você cuide, que você ame, que você se coloque no lugar das pessoas. É tempo de nós abraçarmos e a cada dia abraçar tudo que Deus tem preparado para nós, amém? Eu quero te ver grande, eu quero ver você sendo um futuro bispo, uma futura bispa, pastor, uma pastora, amém? Eu confio em você, eu sempre soube que você ia chegar até aí. Deus abençoe tremendamente, em nome de Jesus, Deus abençoe.